Amém. Chegando aí, você que vai aprender um pouquinho da palavra de Deus junto comigo, eu já peço para você, ative aí, dê o seu joinha, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando alguma coisa nova for postada aí. Amém, amados? Vamos ao vídeo? Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo para mais uma leitura do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa leitura para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos iniciar aí com uma pequena oração. Convido você a curvar sua cabeça em sinal de respeito e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos colocamos na Tua santa e gloriosa presença esta noite, Pai, para louvarmos, glorificarmos e bendizer ao Teu santo nome. Abra nossa mente, o nosso coração, nos dê sabedoria e discernimentos espirituais para ler e compreender o que a Tua palavra vai falar, Senhor. Convidamos a Ti, o autor desta palavra, o autor da vida, junto com o Teu Santo Espírito, para estar nos fortalecendo nesta noite, durante o estudo deste Evangelho, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Oi, amados, estamos de volta para mais uma leitura de mais uns capítulos aí da palavra do Senhor Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus segundo São Mateus. Pegue por gentileza a palavra de Deus, abra comigo no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 20. E vamos à leitura? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estiverdes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalhadores apenas 1 hora trabalharam, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aqui representa a nossa salvação. O denário é a salvação. Tem gente que já nasce em berço evangélico e já começa a fazer a obra de pequeno. Tem outros que se convertem e já morrem. Tem outros que se convertem com 10 anos, com 20 anos, com 30 anos, com 60 anos. Né? E aí muitas das vezes aquele que já está há muito tempo aí na caminhada
fala assim, né? Pode pensar, poxa, mas eu já tenho tantos anos de perseguição, de sofrimento, de luta por causa do Evangelho, e esse camarada aí se converteu agora e já está na minha frente, ou já vai ter o mesmo destino que eu. Um coração egoísta, né? E Jesus diz, ele dá o que ele combinou. O que ele combinou com a gente? Todo aquele que crê nele e for batizado será salvo. Ou seja, a salvação. Ele não fala em tempo. O cara pode estar morrendo ali agora, o outro chega lá, ou você recebe Jesus, você se arrepende, me arrepende, recebe Jesus. Salvo. Aí o cara falou bem assim, passou a vida inteira matando, roubando, estuprando, esquartejando os outros e vai para o mesmo lugar que eu, vai ter a mesma salvação que eu? Mas que justiça é essa? Aí o que Jesus está falando? Você não está recebendo o que eu combinei que ia te pagar? Eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu? O que é dele? A salvação. Ou teus olhos são maus porque eu sou bom, amigo? É forte, hein? Versículo 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12. Em caminho lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles os condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se achegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? E ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedes, pois podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhes, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado pelo meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, aí é pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ele está falando aqui o seguinte, os governadores são respeitados porque têm autoridade sobre muitas pessoas. Já conosco que somos cristãos, não é assim, é ao contrário, é diferente. Se você quiser ter moral lá do outro lado, se você quiser ser grande lá do outro lado, aqui você tem que ser humilde e servo do outro. Você tem que colocar a vontade do teu irmão, da tua irmã, da outra pessoa acima e na frente da tua vontade. Isso é fácil, amados? Não é, mas é assim que você vai juntar galardão lá do outro lado. Amém? Versículo 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. E eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou, o que queres que eu vos faça? Responderam, Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído,
Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Jesus curou, né? Muitos coxos, muitos cegos, muitos surdos, muitos endemoniados. Então foi muita gente curada para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Vamos ao capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Batfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí que vem o teu rei, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim. Nunca lestes: Da boca de pequeninos e de crianças de peito tirastes perfeito louvor? E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, aonde pernoitou. Cedo da manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidastes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ou seja, o Senhor Jesus, ele está saindo da cidade e tem uma figueira, e ele estava com fome, e ele, fora da estação, vai na figueira e vê que ali na figueira não tinha fruto. Então ele, sem titubear, ele amaldiçoou a figueira: não saia mais frutos de ti. E imediatamente a figueira seca. E aí os discípulos admirados, e mais uma vez ele fala para eles: se vós tiver de fé e não duvidar, não adianta você ter aquela fé, mas você não tem aquela fé, porque você não acredita que pode acontecer um milagre na situação atual, né? Difícil, impossível.
Então, se você tiver fé e não duvidar, você manda esse monte sair daqui e ir lá para o outro lado e o monte vai. Tudo te é possível, inclusive ordenar a figueira que seque e ela seca imediatamente. Você não duvidar no coração. Essa é uma fé. E fé, a Bíblia nos ensina que também é um dom de Deus. Porque a nossa fé natural, ela é limitada, né? A fé humana, ela é limitada. Então nós precisamos do dom de Deus, da fé. Fé, o dom. Amém, amados? Versículo 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá então por que não acreditastes nele. E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, respondeu: nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Em momento nenhum, quando Jesus foi interrogado, foi interpelado, foi questionado por esses caras, ele respondeu o que eles queriam ouvir. Ele respondia da maneira dele. Nunca deu moral para eles, nenhumazinha sequer. Amém? Versículo 28. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Porém ele não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Pois depois, arrependido, ele foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram o outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-o fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus
ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Ou seja, o Senhor Jesus está aqui falando que eles, como conheciam da lei, eles estavam perseguindo a Cristo. É a mesma coisa, né? Que Deus entregou aí os profetas e eles mataram os profetas. Aí ele vai e envia o seu próprio filho e eles também vão matar o Filho de Deus. E aí ele fala que aquele que se escandalizar nele, que é a pedra angular, pagarão um alto preço. Então eles reconhecem, os escribas e os fariseus, que Jesus estava falando deles. E eles ficam, né, amunhados por causa disso aí e revoltados, irados contra o nosso mestre. Vamos ao capítulo 22. De novo entrou Jesus a falar por parábolas e disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com muitas ordens: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas os quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aqui o Senhor Jesus está nos falando que, mais uma vez, dos escribas, né, e dos fariseus, que o rei, né, os convida primeiro, porque eles, como os conheciam da lei de Moisés, do Antigo Testamento, eles foram chamados primeiro para os braços do Pai. Só que eles rejeitam o reino de Deus. Eles rejeitam, dão desculpas, e outros ainda pegam os servos de Deus e matam. E então Jesus despreza eles e diz: vai por aí e chama outros, né? Ou seja, nós que não éramos do povo de Deus, que agora somos, e aqueles que receberem a Ele, né? Porque muitos são escolhidos, mas muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para permanecer e para pregar a palavra de Deus. 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam com alguma palavra. E enviando-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas?
mostrai-me uma moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta esfinge e inscrição? E responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Naquele dia, aproximando-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a possuíram. Respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam e nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Ou seja, os saduceus, fazem uma pergunta para Cristo, porque na lei de Moisés, quando um homem casava com uma mulher e ele morria sem deixar filhos, então o seu irmão, que não era casado, ele assumia a mulher e sucedia filho com ela. E esse filho, ele recebia o sobrenome do primeiro marido dela, que era irmão do cidadão, do segundo. E eles dizem que teve uma família de 7 irmãos, que o primeiro casou com a mulher, morreu, aí o segundo assumiu ela, depois ele morreu, aí o terceiro, o quarto, o quinto, foi assim até o 7º e por fim a mulher também morreu. Então ele pergunta para Jesus, na ressurreição, quem é que vai ficar com ela, se todos possuíram? E aí Jesus diz, na ressurreição, nós seremos como anjos no céu. Não casaremos e nem nos daremos em casamento. Seremos como anjos de Deus, ou seja, seremos seres assexuados, Não vai ter mais sexo, homem e mulher, mas seremos como os anjos dos céus. Versículo 34. Entretanto, os discípulos, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhes eles, de Davi. Replicou-lhe Jesus, como pois Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou ninguém, a partir daquele dia, fazer-lhe pergunta. Ou seja, ele pergunta para eles, como é que o Senhor é filho de Davi? Aí Jesus, como já está junto com Deus aqui na terra, desde a criação da terra, ele diz, como posso ser filho de Davi, se ele em espíritos, lá nos Salmos, ele diz,
o Senhor disse ao meu Senhor, ou seja, o Deus Pai disse ao Deus Filho. Os dois são senhores de Davi. Então não tinha como ele ser filho de Davi, sim, Davi, né, é ser um dos filhos de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Então, até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.